A Black Friday está chegando e, claro, é o maior evento do ano, principalmente para o varejo digital. Você está pronto para bater recordes de venda? Acredito que sim. Mas será que você também está pronto para cuidar do seu e-commerce para aquelas pessoas que estão querendo aproveitar essa data para fraudar as vendas? Então, é hoje que a gente vai entender como você se prepara para bater recorde de vendas, estando preparado para cuidar das fraudes. Vem com a gente! ConfiTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio. Olá, eu sou Vanessa Martins, Head de Marketing aqui na Confi, o ecossistema de confiança na jornada de compra digital. E confiança pra gente é coisa séria. Falando de confiança, o tema hoje é bem importante para ela. A gente vai falar de prevenção a fraudes. E para falar desse tema, eu recebo uma pessoa que é especialista, mas de verdade nesse tema, com mais de 13 anos atuando, Matheus Mansur, superintendente comercial na ClearSale. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Vanessa. Super prazer estar aqui com você, com a Conf, né? Tem um carinho enorme, estou há 13 anos aí com o Pedro, que é a mulher. Então, vou super à disposição para falar de um assunto super delicado, ao mesmo tempo eu gosto bastante, e sei que muita gente não gosta, mas é necessário, é super necessário. Então, vamos aí, vamos bater um papo sobre gestão de risco e prevenção de fraude, também na Black Friday 2024. Boa! Antes da gente até entrar no tema Black Friday, Claro. Para quem está escutando a gente, às vezes talvez até é meio novo esse tema de fraude para essa pessoa. Legal. Tem como você dar um contexto geral de fraudes no e-commerce? Claro, Antes da gente claro. começar? Claro, acho que tem como primeiro passo, né? O que é fraude e como ele afeta o e-commerce no dia a dia. Então, a gente sabe que a fraude no e-commerce é o não reconhecimento da compra, e isso torna o famoso chargeback, né? Como a gente fala no brasileirano, né? Em inglês, chargeback. Não, a gente brasileira mesmo, chargeback. E aí, então, esse problema faz o quê? Ele tem um não reconhecimento da compra. Esse não reconhecimento da compra, quem sofre é o lojista, ou seja, o varejo que está vendendo. Então, se alguém pegar seu cartão de crédito, que é uma fraude bem comum, um terceiro, né, um fraudador, pega os seus dados, o seu cartão de crédito, não necessariamente o seu cartão de crédito, pode ser um cartão de crédito com crédito quente, que a gente fala, e ele faz uma compra online. Essa compra, obviamente, o dono, ou como você, não vai reconhecer aquele débito no cartão de crédito, isso vai gerar um não reconhecimento de compra. Consequentemente, um chargeback ou um chargeback para o lojista ou para o varejo, para quem está vendendo na internet, que é o grande responsável por essa venda. Então, esse é o grande prejuízo. Então, se ele vender uma TV assim por um fraudador, ele vai perder aquele prejuízo, vai ter a perda da TV, do valor da TV inteira. Então, basicamente, essa é a fraude. Quais são os tipos de fraudes mais comuns que tem hoje no mercado? Então, assim, você tem tanto o fraudador se passando por uma outra pessoa, como eu falei aqui, pegando dados, pegando cartões de terceiro, cartões da mesma pessoa, e você tem uma outra que é muito comum, que a gente sofre bastante, que é a account takeover. O que é o account takeover? É o fraudador tomando a sua conta, ou seja, num grande site de varejo, por exemplo, ou no seu próprio site, ele invade com um usuário, uma senha que já por meios, né, ilícito, ele consegue pegar, ele entra na sua conta, então ele toma conta do seu usuário e senha, e ele faz a compra dentro dos todos os seus dados ali. Então é muito difícil capturar esse tipo de fraude. Então o que a gente fala que são as duas fraudes mais comuns, né? A fraude por si só, que é se passando por outra pessoa, e o fraudador então entrando numa conta que a gente chama de account takeover. Diferente do varejo físico, porque a pessoa não consegue se passar por você, Exatamente. né? Muitas vezes, com algumas, mas ali num login e senha é mais simples de fazer. Simples no sentido de o fraudador se passar pela pessoa usando a senha dela. Como as vendas, a gente fala de CNP, né? Cartão não presente, né? Então, assim, todas as compras são não presentes. Então, você usa o cartão de crédito numa transação que não tem cara, não tem pessoa, é só dados. Então, o fraudador, ele tem, teoricamente, uma oportunidade ali de fazer aí essa parte criminosa dele. E hoje, o mais comum são esses dois aqui? Ou tem outros tipos de fraude? Ou Muitos outros. Eu acho que, assim, tem os mais comuns, outros mais comuns, né? Tipo, autofraude. Então, a gente tem uma cultura, assim, aqui, né? Das pessoas comprarem e darem um jeitinho de não reconhecer aquela compra
Então, quando você liga para a pessoa, se ela comprou, ela fala, eu não fiz essa compra. A gente chama de autofraude no mercado de gestão de risco. Por quê? A pessoa fez aquela compra, é dela, usou o cartão dela, usou o cadastro dela, mas no final ela não reconhece a compra e torna um chargeback. Então, assim, isso é mais difícil também, porque a pessoa está comprando ela mesma, mas a gente já tem uma base gigantesca, então a gente conhece um pouco desse autofraudador. E tem outras fraudes que são vinculadas, por exemplo, à entrega. Isso, cara, acontece, né? Não fala que é bem comum, mas acontece. Por exemplo, o fraudador fez uma compra para sua casa, por exemplo, e você não sabe, você não está lá, mas, sei lá, você tem uma faxineira que está no dia lá da sua casa, esperando, fazendo a faxina, e aí alguém chega, bate na sua porta e fala, tem uma TV para Vanessa. Sou da empresa X e tem uma entrega aqui. Óbvio que ela vai aceitar. Tá, Vanessa, sua casa, beleza, aceitou, beleza. Só que 10 minutos depois, vem outras pessoas, vestidos daquela mesma empresa, falando, olha, a gente acabou de cometer um erro. Esse pedido, que era aqui, não era aqui, era em outro lugar. Então, a gente precisa retirar esse pedido. Obviamente, é a mesma empresa, mesmo tudo. Você não vai ter, não sei, né? Então tá bom, tá, leva nota fiscal, parecida, foge um monte de coisa. E ele retira o produto, porque era do fraudador. E você não vai dar falta, porque você não pediu nada. Então, às vezes acontece muito, a gente fala de fraude de logística, né? Que tá no intermediário ali. Porque eles conseguem fazer isso. Outra fraude que ele faz de logística é do tipo, em cidades pequenas, eles conseguem mandar pro endereço onde ele sabe que não vai ter ninguém em casa, mas ele fica esperando na frente da casa. Muito comum você estar na frente da casa e receber. Então acontece, tem muitos tipos de fraudes, mas essas são, teoricamente, as mais comuns. Aí um paretinho. Interessante. E durante, agora vamos entrando, né, na Black Friday, claro. A gente está se aproximando da Black Friday agora de 2024, que inclusive, você que está nos escutando, tem um podcast falando as especificidades desta Black Friday, que é interessante para esse ano de 2024, né? Cai ali bem pertinho já de dezembro, né? No último final de semana de novembro. Então, é especial, né? Então, a gente está falando aí de talvez melhores compradores com mais renda, primeira parcela de 13º caiu. Ouvi dizer. Virou cartão de crédito. Tem algumas vantagens, né? Para a gente fazer uma Black Friday interessante esse ano. Claro. Mas e para fraude? Realmente, na Black Friday, aumenta muito. A gente tem que estar com essa atenção já bem, olhando muito para isso. Devo estar preocupado, né, quando vou fazer uma promoção, cuidar dessa promoção para não colocar muita luz, para não atrair o fraudador. Qual que é o seu ponto aí para Black Friday especificamente? Legal. Acho que a gente pode separar em duas partes. Acho que a primeira é a pergunta que você fez, tem fraude, como é o comportamento da fraude? E a segunda pergunta é a parte de como que o lojista, né, olha para aquilo e fala, e agora, o que eu faço com isso tudo? Legal, beleza. Primeira parte, então, que eu separo hoje, quando você fala fora da Black Friday, ou seja, fora de promoções grandes, a gente tem uma média muito próxima de 7 milhões de reais de tentativas de fraude por dia. 7 milhões de reais, não é pouco, por dia. Entre 6 e 7, para ser aproximado 7, tá bom? Tá. E quando você vai para Black Friday, a gente, em 4 dias, então a gente está falando de quinta, sexta, sábado e domingo, normalmente a gente faz essa média, tá? A gente teve na última, em 2023, 49 milhões de reais em 4 dias. Então a gente está falando que de 6 a 7 milhões por dia é normal, e aí você em 4 dias tem quase 50 milhões de fraude. Então assim, não dobra, mas está muito perto de dobrar. Então minha frase aqui para todo mundo que está focado na Black Friday esse ano a fraude aumenta. Em termos nominais, vai ter muita fraude. Por quê? O fraudador ele se apropria de um momento onde está todo mundo querendo comprar, e aquele caos de compra, de pesquisa, e todo mundo entrando em site caindo, site ficando instável. E ele se apropria dessa oportunidade que é uma confusão, e para ele é bom. A confusão gera oportunidades dele fazer a fraude dele. Então, assim, ele vai aproveitar esse momento para fazer compras, então vai aumentar. Mas, por outro lado, a gente sabe que muita gente fala, mas na Black Friday, normalmente, a fraude é menor. Calma, não é necessariamente isso. O que a gente fala a fraude nominal vai aumentar, porque os fraudadores vão aproveitar da oportunidade. Porém, quando a gente fala de pedidos bons, a gente quase triplica o número de pedidos bons nessas promoções grandes. Então, você quase duplica a fraude e quase triplica a venda boa.
Então, assim, quando você olha para proporção, quando a gente está falando de taxa, realmente, a taxa é menor na Black Friday. Só que a gente tem muita fraude, a gente está falando de 49 a 50 milhões de reais em 4 dias. Então, para esse primeiro bloco sim, temos mais fraude. Porém, temos mais pedidos bons. E aí é o gancho que a gente faz para a segunda parte. Como que você, varejo, pode olhar para tudo isso e ver uma oportunidade? A gente fala na Clear que é tudo uma questão de você olhar para o seu resultado, ou seja, o seu ROI, o seu resultado do investimento. Quanto que você vai investir na Black Friday hoje? Porque para trazer o seu cara para a loja, né? Seu cliente para a loja, etc. Então, assim, se você vai trazer um monte de gente, vai triplicar o seu nível de venda, né? Pedidos bons. Você precisa ser muito duro com a fraude? Minha resposta seria não, duro não. Você precisa estar atento, você precisa olhar para o que está acontecendo, mas você não precisa enrijecer porque a fraude vai aumentar. Porque no final é um resultado. A sua Black Friday vai ser muito boa porque você vai vender muito. Obviamente, você tem que controlar a fraude, mas não precisa enrijecer, você não precisa ser restritivo na hora de vender. Você precisa controlar ela de uma maneira saudável. A gente fala muito de frictionless, né? Tipo, sem fricção. Hoje a gente mudou um pouquinho, a gente fala de smart friction. Então, assim, como você pode ser inteligente na maneira de você criar essas fricções na parte de gestão de risco para você chegar num ROI positivo para o seu negócio. Você não afastar também esse comprador, né? Total. Porque senão você a gente fica tão preocupado em sofrer uma fraude que acaba vendendo pouco. É isso. E é aquela máxima, né, que a gente fala, se você não quiser fraude, você não quiser inadimplência, melhor você não vender, né? Sim, exato. Tipo isso. Exato. E é legal que você entrou no detalhe, que hoje a preocupação é muito grande aí com a experiência do consumidor. Uhum. Então, assim, cara, cuidado com o que você vai colocar. Existem camadas muito boas de prevenção de fraude que não exigem uma fricção tão grande e que você pode fazer isso. Agora, existem camadas que vão gerar mais fricção para um risco maior, um ticket médio que, sei lá, se você vende um item de 20 mil, 30 mil reais, 50 mil reais, talvez você tenha que se preocupar. Então, vai mesmo a sua avaliação de resultado, ou seja, a avaliação do seu ROI. E o comportamento do fraudador na Black Friday, ele muda ou não? Ele muda de vários jeitos, né? Acho que primeiro, ele vê a oportunidade do caos, e aí, consequentemente, imagina uma praça cheia de gente, para ele é uma oportunidade. Sim. Ele vai pegar sempre os mais, não fracos em si, mas vulneráveis, é a palavra certa, certo. Então os mais vulneráveis. Então sim, ele se aproveita, ele muda. Outra coisa que muda, a gente percebe que no período pré-Black Friday, então, por exemplo, no começo de novembro, já começam a ser criadas muitas páginas falsas. Então, acho que isso é um alerta para todo mundo, desde para você, consumidor, até para você, varejista. Os fraudadores criam, na última Black Friday, foi 69% de páginas falsas que aumentaram em novembro. Uau. Cara, quase dobrou. Então, assim, foi uma massa de páginas falsas. E o que eles fazem com isso? Eles roubam muita informação. Lembra que a gente falou aqui de usuário e senha? Então, a pessoa, num calor de encontrar uma promoção... Nossa, que dica boa essa que você vai dar agora. De receber no WhatsApp um link de uma TV muito barata. Cuidado. Então, entra no site oficial. Independente se você recebeu aquele link que tem um monte de letra, que é legal, etc. Cara, entra no site oficial, vê se o preço bate. Se realmente há essa promoção, porque não vai ser tão, né, mais barato. O que você está me falando é que tem... O que eu estou escutando, pelo menos, né? Não é o que você está falando, mas eu estou escutando aqui do meu lado também essa questão de, às vezes, você nem fazer uma compra, mas ele descobrir seus dados através dessa página falsa para fazer aquela questão do login e senha. Perfeito. É porque a página falsa não vai te levar para nenhum lugar nenhum. Então, se você entra por um link falso de uma promoção, entrou no site... Aí você fez o seu cadastro ou você colocou o seu usuário e senha, eles são muito bons nisso, né? Sim. Então, eles conseguem fazer com que você entre, faça compra, gaste achando que você vai receber, mas você não recebeu nada. Ali, além de ele talvez ganhar o seu dinheiro do cartão de crédito de alguma maneira, ele também coletou seus dados para fazer fraude, como a account takeover que a gente falou no começo. Exato. Nossa, muito bom ponto. E eu até ia puxar exatamente isso sobre... o cliente final também, né? Porque a gente está falando bastante com o varejista, mas hoje a gente já passa por isso naturalmente. Eu vejo bastante isso acontecendo dentro das redes sociais, aquela página que abre ali e você começa a ver, tá legal,
foto boa e, assim, cada vez mais profissional a página falsa, né? Hoje a gente vê também pessoas que você segue, influenciadores que você segue, sendo utilizados para vender uma coisa que ele não fez aquele vídeo, né? Então, e aí vai para aquela página, então como você confia naquela pessoa, você entra, quando você viu, aquele Instagram não era o Instagram oficial, enfim. Tem dicas pra gente falar para os nossos clientes finais que estão nos escutando, né? Porque todo CNPJ também é um CPF, né? Claro. Também é consumidor, né? Exato, né? A gente também vai consumir. Claro. Quais dicas a gente também já pode trazer como alertas de cuidados nessa época? Acho que o principal é não ficar só no link que você recebeu. Ou não ficar só na publicação da rede social que você usa. Direto. Pega o site ou pega a marca que você recebeu a promoção e vai através da marca direto no Google ou direto em algum site de busca e faz direto no site oficial. Porque ali você vai ter, se o preço está muito próximo, se está muito abaixo. Às vezes os fraudadores mudam uma letra, sei lá, um nome, Mateus, inverte o H com T, entendeu? E aí na hora que você está passando, você clica, Mateus, já entrou, Mateus Store, tipo isso. Então é muito cuidado. Então a primeira dica entra no site oficial. Procura aquele produto, aquele mesmo produto e vê se o preço está parecido. Porque às vezes a promoção pode ser um cupom de desconto, pode ser alguma coisa que seja um pouco diferente. Mas o fraudador se aproveita, então ele vai dar um descontão, ele vai chamar a atenção aqui. Então acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é você verificar se o que você está recebendo normalmente é um fato verídico. Então vídeos, eu já peguei vários. O fraudador ele faz o vídeo com inteligência artificial, muda a cara. E aí, talvez, é um influenciador, mas não é, né? Que você conheça. Então, nesses momentos de promoção, desconfie um pouquinho, sabe? Não desconfie muito porque a desconfiança é ruim. Mas desconfie um pouquinho, faz uma procura, entra, talvez, na página do seu influenciador, vê se ele fez mesmo, se ele não está reportando que alguém usou a imagem dele de forma errônea. E tudo bem. Eu acho que esses são as formas que você pode buscar. Um pouco de controlar essa ansiedade quando você receber aquela promoção irresistível, né? Lembrei de um negócio aqui que é legal. A gente recebe telefonemas, que é engenharia social, no WhatsApp, muita coisa de tipo, eles se aproveitam de coisas que você fez, um cadastro em algum lugar, uma compra de algum lugar, e eles tentam roubar a informação sua. Por exemplo, eu já recebi diversas mensagens, sua compra no site X não deu certo, entre em contato ou clique aqui. E às vezes você pode ter feito uma compra naquele site. E aí que está o problema. Então, assim, muito cuidado com o SMS que te mandam, falando que deu errado e clique aqui, porque não é comum, tá bom? Não é comum. E muitas pessoas te ligando também, perguntando dados da sua compra, pedindo mais informação do que você deu de fato, como, me fala qual produto que você comprou. Calma aí, mas você tá vendo o meu produto? Tá aí, né? O produto que eu comprei tá aí. Sim. Então, assim, muito cuidado com essas engenharias sociais que são feitas para você não cair numa fraude e não passar muitos dados, nem passar dados do cartão, que, cara, tá demais hoje, tá muito, muito. Não, e como você falando aqui, já até me deu uma luz aqui, né? Até o próprio varejista colocar essa informação no e-mail de compra, né? De confirmação da compra. Não fazemos isso, isso ou isso. Perfeito. Ou vamos confirmar através desses canais, perfeito, né? Não mandamos SMS ou coisas desse tipo para a pessoa ter essa informação também. Tudo bem que a gente não lê muito bem, né? As coisas que chegam pra gente. Mas é importante. Se forçar, né? É bom. Eu conheço algumas empresas que fazem já, mas acredito que não são todas. Vale a comunicação, sim. No e-mail de confirmação, por exemplo. E até como dica para quem está escutando a gente, né? Já é importante, por exemplo, nessa época do ano principalmente, você começar a saber o que está acontecendo com o seu CPF. Então, o app da Conf já é uma forma também de você saber, né, se usarem sua compra com os nossos parceiros, o seu CPF em um dos nossos parceiros, você vai ser notificado pelo aplicativo da Conf. Foi você que fez essa compra ou não? E você já está ali controlando, porque aí você rapidamente responde que não é você e você consegue bloquear essa compra, né? E aproveitar para acompanhar no site aqueles selos de confirmação de site seguro, né? Às vezes eles também fraudam esses selos, né, Matheus? Eu acho que esse é um ponto. Mas, por exemplo, o selo da Conf, quando você clica, você vai para um site de lojas confiáveis e você consegue acompanhar se realmente é um selo real, oficial, não é um selo, né, fictício. Então,
olhem também a página, como o Matheus falou, entrem na página, mas essa página que você está comprando, dá uma olhadinha até o final, vê a estrutura, vê se tem endereço físico, vai, né? Usa os selos para te assegurar e acompanhe seu CPF aí com o nosso aplicativo. Baixa o aplicativo da Conf para você estar seguro também. E abaixe mesmo esse aplicativo, é muito legal, porque quando a gente fala de gestão de risco, a gente está falando de chargeback, né? Que é o não reconhecimento, e está muito vinculado ao cartão. Então, não necessariamente é o seu CPF. Então, é importante que você abaixe o aplicativo, porque as compras feitas no seu CPF, e não necessariamente com o seu cartão de crédito, você vai receber a notificação. Então, isso é muito legal. Que é aquela questão do cadastro, até que você falou, né? Estou usando o seu cadastro para fazer a compra. Exato. E aí a priori, você não vai ter o prejuízo do chargeback, não vai ser seu cartão de crédito, mas você não vai ter problemas com o seu CPF, né? Sendo fraudado, etc. Exato. E aproveitando... Claro. Para quem está escutando a gente, não tem hoje uma empresa que apoie nessa parte de, né, prevenção à fraude. Tá. Demora muito tempo. Se eu estou escutando agora, eu queria já, né, começar a usar os serviços da ClearSale, por exemplo, para essa Black Friday de 2024 ainda. Dá tempo? Como que é esse processo, Matheus? Hoje, né, a gente está aqui meados de outubro na gravação, então dá tempo sim. A gente até meados de novembro, né, duas semanas antes da Black Friday, depende muito da integração do lojista. Então, às vezes, a gente tem plataformas que a gente tem parceria, que integra em 1 semana, 3 dias, e é muito rápido, a gente consegue colocar para dentro. Mas, para quem, obviamente, tem uma integração um pouco mais complexa, vai demorar 2 semanas. Então, se programe, Black Friday está chegando, se você não tiver um antifraude, não tiver um parceiro de antifraude, presta atenção, tem que correr atrás. É isso que eu diria para ele. Importante, legal. Bem importante, bem importante. Bem importante, sim. E quando a gente olha para o futuro, Matheus, quando a gente fala das evoluções das fraudes, porque tudo vem, a gente já falou um pouquinho durante o nosso papo de algumas evoluções, mas como é que vocês veem essa evolução aí de... tem alguma categoria que é mais procurada? Está mudando, né? E a questão também de evolução do fraudador, de tecnologias. Como é que a Clear está olhando para isso? Você pode trazer alguns pontos para a gente? Vamos pensar aqui. Então, acho que separando as respostas as tendências sempre são bem parecidas, né? De produto, segmento. Por quê? Quando a gente está falando de fraude, a gente... normalmente fala que o fraudador ele vai tentar fraudar algum produto que tem alta liquidez no mercado ilícito, ou seja, então que é fácil de revender, e que tem um valor atrativo, porque para ele lucrar também, para ele sair com algum dinheiro dessa fraude. Ponto. E aí, quando a gente fala disso, então são produtos eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, videogames. Na última Black Friday de 2023, salvo engano, PlayStation 5 foi o produto mais fraudado na Black Friday de 2023. Em seguida, iPhone 14 e depois iPhone 13. Então, são 3 produtos que, com certeza, são fáceis de revender por um preço bem menor, porque é fraude. Sim. E é um produto caro. Então, assim, a fraude, ela vai sempre tentar ter um perfil nesse tipo. Então, maior liquidez, um valor maior do que o normal. Moda tem muita procura? Então, moda em si... Quando você fala de vestuário, ele tem um risco menor. Mas, quando você pega, por exemplo, tênis de alto valor, já muda. Sim. Então, a gente está numa febre de sneakers, né? Aqueles tênis que são, teoricamente, de uma temporada, super raros. Então, sim, você vai ter fraude ali. Mas em vestuários, na média, é ok. É abaixo da média de ataque, assim, de tentativas de fraude. Então, quando a gente olha para esse tipo de fraude, a gente sabe, então, que não mudou muito. Então, você tem na última Black Friday, salvo engano, o primeiro segmento foi eletrodomésticos e o segundo já vem eletrônicos celulares. Então, e que é o normal. Celulares sempre vai estar top 1, eletrônicos... Essa fraude é que a pessoa recebe o produto. Essa é a tentativa de fraude, né? São os produtos mais atacados. Mais atacados. Mais atacados. Então, assim... Os produtos são mais atacados, são mais visados para fraude. Na Black Friday de 2023 foi eletrodoméstico, mas em segundo foi celular. Então, tá bem perto. Então, primeira resposta, ainda temos esses queridinhos do fraudador, tá? E a segunda pergunta, quando você comenta sobre a evolução do fraudador, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda muita gente, ajuda a gente no dia a dia, ajuda as empresas,
ela também catalisa um poder enorme de arsenal para o fraudador de fazer fraude, infelizmente, tá? Então, você tem desenvolvimento de bots, desenvolvimento de inteligência artificial. Então, você começa a ter uma sofisticação na tecnologia para ajudar essa parte também na fraude, o que é ruim para a gente no mercado, mas que, como você citou, eles estão evoluindo. Por exemplo, bots. A gente já conhecia esse tipo de fraude. Eles criam automações para roubo de cadastro, aquecimento de cartão, ou seja, segmento de drogaria. Ele compra um band-aid para testar o cartão, ver se ele está funcionando, se ele tem crédito. Então, eles fazem muito, mas eles fazem de modo automatizado. Eles criaram coisas mais tecnológicas para fazer isso. E a gente falou, eles utilizam, então, talvez uma face diferente para burlar a biometria facial. Então, tem muitas coisas que vão ser desenvolvidas e o fraudador aproveita disso. Outra coisa, phishing, né? A gente falou aqui de sites falsos, e-mails falsos. Então, eles conseguem hoje fazer uma página muito parecida com o real. Muito parecida. Então, é muito difícil você diferenciar, se você não for no detalhe, se você não ir no rodapé, no selo do Conf também. Então, assim, a tecnologia avança para os dois lados. Infelizmente, né, é o lado bom e o lado ruim das coisas. E aí até você lembrando, tem que tomar cuidado porque nessa evolução, eles inclusive conseguem entender o seu comportamento, o que você gosta para conseguir de fato ficar cada vez menos perceptível que aquilo é uma fraude, né? Eu tô falando isso porque a gente na Conf, né, às vezes a nossa área de segurança faz alguns testes e uma vez mandaram pra gente um e-mail com o nosso fundador, Pedro, segurando um ovo de Páscoa, falando que todo mundo ia ganhar um ovo de Páscoa. Então, rapidamente todo mundo clicou lá e era um e-mail falso, né? Com aquela coisa, a letrinha que tá ao contrário e tudo mais. Então, às vezes, essa evolução também de entender o que você segue, coisas que você vê na internet, né? Pra te enganar. Acho que a minha recomendação, ou dica... E essa seria a minha pergunta agora. A minha recomendação e dica é que existe fraude, né? E vai continuar existindo o fraudador. A gente não vai zerar. Não vai ter um fim isso. E a gente tem que se preocupar de um modo saudável, né? Como consumidor, a gente precisa se preocupar de modo... A gente sabe que nossos dados estão por aí. A gente sabe que nossos dados estão sendo vigiados, ou comportamento, tudo que você falou da parte de engenharia social e redes sociais. Mas é só você ter o cuidado aonde você clica, aonde você vai, aonde você coloca a sua informação. Acho que esse é o principal. Você pode ler as coisas, mas cuidado com o que você coloca, aonde você coloca. Tem um vídeo que é muito legal, que eu lembrei agora, e é impressionante. Se você ir numa rede social conhecida, a gente conhece, né? Não vou falar nomes, mas uma rede social conhecida, e você colocar hashtag CNH ou habilitação, você vai ver tanta foto de gente que acabou de tirar a carta com o CNH na mão. Nossa. Isso é uma arma gigantesca para o fraudador. Olha isso. Ele vai pegar... E a pessoa está comemorando. A pessoa está comemorando. Tirei carta e tirou uma foto, né, na rede social e tal. E o fraudador se aproveita. E é simples. Se você hoje pegar hashtag CNH, curiosa, vou lá ver. Você vai... Então, várias fotos. Então, assim... a gente não precisa ficar, como que eu falo, ansioso com as fraudes. Não é isso. Acho que tem um equilíbrio. Mas tome cuidado com as coisas que você coloca, né? Documentos, números, cartão de crédito, onde você clica. Então, só cuidado com isso. Acho que você vai passar uma Black Friday muito boa. Bom, essa é uma dica boa pro consumidor final. E tem alguma dica pra gente fechar nosso papo pro varejista que tá escutando a gente? Claro, total. Eu acho que a melhor dica que eu dou pro varejo é: não acredite numa bala de prata. Não existe na fraude, não existe na gestão de risco, nem no crédito, nem na fraude, uma bala de prata que resolva os seus problemas. Mas existe sim uma cadeia de decisões, uma cadeia de proteções que podem te ajudar no dia a dia da gestão de risco. Exemplo, você pode ter a parte de score de pedido, né, que é muito comum a gente falar de score do cliente ali. Então você pode ter o score, você pode ter camadas de segundo fator de autenticação, ou seja, um SMS que você manda só para confirmar a compra dele, alguma coisa do tipo. Então são coisas que tem menos fricção e você consegue fazer uma ativação de uma gestão de risco mais rápida. E você tem coisas que são mais pesadas, mas não existe bala de prata, não vai resolver. Só
Se eu ligar para o cliente vai resolver? Não, só ligar não vai resolver. Se eu mandar uma biometria facial vai resolver? Não, só uma biometria não vai resolver. Então a dica que eu dou para o gestor de risco ou para o dono do e-commerce é contrate ou tenha um parceiro de risco, de gestão de fraude, que tenha camadas de proteção e não somente uma solução, que não faz sentido para quem faz gestão de risco. Acho que essa seria a minha dica principal. E a secundária é, se você tem uma área de segurança boa, se você tem uma parceria com a Conf, que você pode colocar lá embaixo do seu site os selos de segurança, selo da ClearSale, selo da Conf, coisas que podem gerar uma confiança a mais para quem está comprando, pô, é super bem-vindo também. Muito bom. Bom, obrigada, Matheus. Eu acho que você já abriu aí a cabeça de muita gente, inclusive do consumidor final, né? Para ter segurança nessa Black Friday. Foi um papo muito legal. Agradeço já todas as dicas que você trouxe. E para você que está escutando a gente, essa é uma dica importante, né? Para não ter a fraude, você deixar de fazer uma boa Black Friday não é a solução. Então, pega aqui essas dicas, ainda dá tempo de você contratar bons profissionais, boas empresas como a ClearSale, se você ainda está aí escutando a gente nesse período, mas não esqueça, é um período muito importante para você deixar passar. Baixe a nossa plataforma, Black Friday Hora a Hora, acompanhe os indicadores da Black Friday, tenha uma Black Friday de sucesso e conta com a gente para te ajudar nesse processo. Obrigada! ConfTalks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio.